Está começando pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências, sempre em busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Todos aqueles que seguem uma religião ou ideologia qualquer sabem que estes segmentos sempre vêm simbolizados por um elemento visual que ilustra um aspecto central de sua história ou de suas crenças. A flor de lótus, por exemplo, embora usada por chineses, egípcios e hindus, hoje está mais ligada ao budismo. Já a suástica, que também foi usada por budistas e hinduístas, hoje nos remete mais ao nazismo e às atrocidades de Adolf Hitler. Como você pôde notar, praticamente todas as ideologias do mundo, sejam religiosas ou seculares, possuem sinais que as tornam universalmente reconhecidas. Assim também é com o cristianismo. Tanto a cruz como o evento da crucifixão do Filho de Deus se tornaram hoje o símbolo máximo da teologia cristã. Não é por menos que, se olharmos para a corrida desenfreada por relíquias, aquela que tomou conta da Europa na Idade Média, veremos que supostos pedaços da cruz de Cristo estavam entre os exemplares mais disputados. Não é por menos que o filósofo do século XVI, Erasmo de Roterdã, escreveu com muita ironia o seguinte: há tantos pedaços de madeira da cruz aqui na Europa que chego a pensar que Cristo foi crucificado não num madeiro, mas numa floresta inteira. Ora, se ajuntarmos todos os supostos pregos e pedaços da cruz que muitos dizem possuir, seria possível construir todo um navio. Quem sabe não teríamos novamente uma segunda Arca de Noé. E as lendas sobre a origem da cruz chegam a ser quase tão numerosas quanto a quantidade de supostos pedaços que se encontraram dela. Este livro do século XIII traz uma dessas lendas conforme a descrição de Jacopo de Varese, que foi arcebispo da cidade de Gênova. Ele diz que quando Adão morreu, seu filho Sete plantou em sua boca, isto mesmo, na boca do corpo sem vida de Adão, uma semente da misericórdia. E foi dessa semente que surgiu uma árvore, de cuja madeira fizeram a cruz de Cristo. Um afresco da igreja de São Francisco em Arezzo, Itália, pintado em 1453 por Piero della Francesca, nos dá ainda uma ideia de como a lenda era viva e forte naqueles tempos. Nele é possível ver a rainha de Sabá fazendo reverência àquela árvore que no futuro viraria a cruz de Cristo. Nenhuma lenda, porém, é mais famosa do que aquela envolvendo Helena, a mãe do imperador Constantino. Na mesma igreja de São Francisco, temos este outro afresco retratando a lenda de Helena. De acordo com ela, a imperatriz pessoalmente teria descoberto as cruzes de Cristo e dos dois ladrões condenados juntamente com ele. Difícil era saber qual dessas três teria sido a cruz do Salvador. Então uma mulher doente fora trazida e deitada em cada uma das cruzes. Quando seu corpo tocou a cruz do Senhor, ela imediatamente ficou curada. São histórias interessantes, é claro, mas todas inventadas pela piedade popular. Nada disso aconteceu de verdade. Até hoje não sabemos que fim teve a cruz original do Senhor Jesus Cristo. Mas alguns ainda insistem em procurá-la e mesmo hoje podemos encontrar sonhadores e oportunistas que dizem ter achado um pedaço da cruz de Cristo. Um exemplo é o roteirista judeu-canadense Simcha Jacobowitz. Conhecido por fazer livros e documentários sensacionalistas sobre Jesus, ele não perdeu tempo em lançar mão de mais uma jogada de marketing. Segundo ele, esses pregos teriam sido os mesmos que prenderam o corpo de Jesus na cruz do Calvário. A relíquia cristã mais famosa de todos os tempos estaria então em suas mãos. Esses pregos, na verdade, foram encontrados em 1990 durante uma escavação de um antigo túmulo na região montanhosa de Armon HaTziv, a 6 quilômetros ao sul da cidade velha de Jerusalém. A área hoje possui um parque e vários condomínios residenciais, mas nos dias de Cristo, ali havia vários túmulos, e este especificamente pertenceria à família de Caifás. Isto mesmo, aquele Caifás que foi o sumo sacerdote participante do julgamento de Jesus de Nazaré. Ali encontraram várias caixas de pedra chamadas ossuários ou ossários, que eram próprias para guardar ossos de defuntos. Encontraram também alguns objetos curiosos, como estes que você vê aqui. Ali estavam frascos de vidro,
frascos de terracota, certamente para guardar perfumes e ungüentos, moedas, uma lamparina e pregos que estavam dentro de um dos ossuários. Até aí, tudo bem. De fato, existem fortíssimas evidências de que este túmulo mencionado seria mesmo aquele túmulo da família de Caifás. E objetos assim são comumente encontrados em túmulos do tempo de Cristo. Aliás, todos esses objetos que mostramos aqui são originais e também foram encontrados em túmulos ao redor de Jerusalém. O problema é a teoria que vem depois disso. Simra declarou, baseado não sabemos onde, que Caifás se arrependeu do que fizera com Cristo e por isso pediu para ser sepultado com os pregos de sua cruz, a fim de ter proteção divina após a sua morte. Ora, isto não faz o menor sentido. Veja, este prego que eu tenho aqui em minha mão possivelmente fez parte da crucifixão de alguém no primeiro século. E como que eu deduzo isto? Simples, porque de acordo com antigos escritos judaicos como a Mishnah, um prego usado numa crucifixão tinha poderes curativos e ele era um dos poucos objetos permitidos de serem carregados no bolso durante as horas do sábado. Nós não sabemos ao certo de onde os judeus tiraram esta tradição relativa ao prego. Ela até a certo ponto absurda, mas isso talvez explique por que, em alguns casos, túmulos são encontrados tendo, dentro deles, pregos usados em crucifixão, e esses pregos são datados do tempo de Cristo. Assim, pregos encontrados no túmulo da família de Caifás não seriam novidade alguma. Ademais, um prego foi encontrado dentro do ossuário e o outro não. E tem uma coisa adicional. Este que aqui aparece é Zvi Greenhut. Ele foi quem escavou o túmulo de Caifás em 1990. Além de ridicularizar as teorias de Jacobovich, ele disse que os pregos que ele encontrou desapareceram e que estes que o cineasta mostrou em seu documentário não eram definitivamente os pregos originais encontrados no local. Estamos, portanto, diante de mais um sensacionalismo envolvendo o nome de Jesus Cristo. Mas, deixando de lado crendices, lendas e marketing hollywoodiano, o que podemos dizer da crucifixão nos tempos do Antigo Testamento e também do Novo Testamento é muito forte. Vamos perceber então em que as descobertas arqueológicas podem lançar luz sobre os modos como ocorreu a crucifixão específica de Jesus Cristo. No tempo do Antigo Testamento, os judeus geralmente apedrejavam pessoas que eram condenadas à morte. Mas, embora essa prática não fosse totalmente abolida, acrescentou-se à sentença capital o ato de crucificar pessoas condenadas, e isto já era praticado por governantes judeus mesmo antes da chegada dos romanos. De acordo com Flávio Josefo, um historiador judeu do primeiro século, Alexandre Janeu, líder dos Amoneus, que dominou Jerusalém de 103 a 76 a.C., crucificou de uma só vez cerca de 800 fariseus. E para aumentar a tortura, ele mandou massacrar as suas mulheres e filhos diante de seus olhos enquanto eles mesmos agonizavam na cruz. Terrível, não é mesmo? E tem mais um detalhe. Josefo disse que ele mandou executar estes fariseus no meio da cidade, próximos ao templo, o que certamente aumentava o ultraje à santidade do local. Embora Herodes o Grande seja conhecido por se tornar um dos maiores homicidas do tempo do Novo Testamento, desconhecemos relatos de crucifixão ocorridos em Jerusalém durante o seu governo. Numa só leva, por exemplo, o general Quintilius Varus mandou crucificar mais de 2.000 pessoas, a maioria delas nos arredores de Jerusalém. Na descrição que Josefo faz da destruição de Jerusalém e do templo no ano 70, temos o relato de que Tito mandou crucificar 500 judeus por dia, todos de frente para as muralhas, a fim de fazer com que os que ainda estivessem dentro da cidade se rendessem e entregassem as suas armas. Segundo Josefo, isto não funcionou. Então os soldados romanos começaram a pregar as pessoas em posições diferentes e também em árvores, porque já não havia espaço para tantas cruzes, nem cruzes suficientes para tantos condenados. Foi uma carnificina sem igual.
Joséfo, embora fosse judeu, havia bandeado para o lado dos romanos e a sua consciência certamente não o deixava em paz, especialmente diante da morte dos seus patrícios. Aliás, houve uma situação, ele mesmo a descreve, em que ele reconheceu entre as vítimas dos crucificados 3 de seus amigos ou colegas de juventude. Isto aconteceu enquanto ele voltava para Jerusalém, depois de ter visitado a vila de Tecoa, pois o cerco à cidade já durava meses. Veja então o que ele mesmo escreveu. Eu vi muitos prisioneiros que tinham sido crucificados e reconheci 3 de meus amigos entre eles. Então meu coração ficou cortado com aquela cena. Corri para o general Tito e contei com lágrimas o que havia visto. Ele deu ordens imediatas para que meus amigos fossem retirados da cruz e recebessem tratamento médico adequado. 2 deles morreram nos braços dos médicos, mas o terceiro sobreviveu. Por esse relato, você pode perceber que uma pessoa, se tirada a tempo, poderia sobreviver à cruz. Por isso, costumava-se colocar sentinelas junto aos condenados para impedir que alguém viesse e retirasse os corpos do madeiro ainda com vida. É que a cruz era desenhada para provocar o máximo de dor e sofrimento, mas ela mesma não era letal. Isto mesmo, a pessoa poderia ficar crucificada ali dias, agonizando, e finalmente morreria por causa de febres, hemorragias ou asfixia. Mas o processo, repito, era lento, muito lento. Alguns acreditam que seria comum, antes da crucifixão, o condenado sofrer uma cena de humilhação e tortura, que poderia incluir chibatadas nas costas. Este, por exemplo, era o flagellum, ou chicote romano. Suas pontas costumavam dilacerar o músculo ou, em alguns casos, fraturar as costelas. Essas chibatadas, contudo, embora tremendamente cruéis, não poderiam ser tão fortes a ponto de ceifar antecipadamente a vida do condenado ou impedir-lhe de carregar o madeiro horizontal, que era conhecido como patíbulo. Ele era levado pelo próprio condenado até o local da sua execução. Ao que parece, é pouco provável que Jesus tivesse carregado a cruz completa conforme vemos nas representações tradicionais. É mais coerente supor que apenas o patíbulo tenha sido levado pelo Filho de Deus. Este, aliás, é o depoimento de Plautus, que testemunha o que ele viu na época acerca da crucifixão. Veja em suas palavras o que ele mesmo descreveu. Deixe-o levar o patíbulo pela cidade. Depois o deixe ser pregado à cruz. Noutra ocasião, ele comenta a fala irônica de um rico que declarou o seguinte: Eu darei 200 moedas para o primeiro homem que carregar minha cruz e a levar na condição que suas mãos e pernas sejam pregadas duplamente. Também é sabido que a vítima teria de carregar no pescoço uma placa chamada titulus, aonde os romanos escreviam em poucas palavras o porquê de sua condenação. A Bíblia também fala que Jesus tinha uma inscrição que dizia: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Cada evangelista nos fornece uma parte desta informação. Marcos diz apenas que uma inscrição foi feita. Mateus diz que ela foi colocada na cruz logo acima da cabeça de Cristo. Lucas revela que foi escrita em 3 línguas, latim, grego e hebraico. E finalmente João acrescenta que foi escrita por Pilatos. É lógico que escrita por Pilatos não quer dizer que Pilatos a escreveu de punho próprio. Geralmente, essas tabuletas eram escritas com giz para serem reaproveitadas e, de acordo com Sêneca, quem ficava responsável de escrevê-las era um funcionário do Império que tinha o título de tabelarius. Da palavra tabelarius vem a palavra tabelião. Ele se chamava assim porque deveria escrever a sentença sobre uma tábula, isto é, uma tabuleta de madeira, e, em alguns casos, deveria carregar a tabuleta, a menos, é claro, que se tratasse de uma sentença. Aí era o condenado que deveria carregá-la. Mas certamente o texto era ditado pelo procurador, no caso Pilatos, que explica o porquê da sua frase. Ele apenas disse: "O que escrevi, escrevi". O fato da tabuleta de Jesus estar em 3 idiomas talvez se deva ao fato de Jerusalém estar apinhada de visitantes de toda a parte do Império. Aliás, você se lembra, Jesus foi crucificado em meio às festividades da Páscoa. Logo, Jerusalém estava repleta de peregrinos. Assim, o latim seria a língua oficial do Império, o grego a língua internacional, como o inglês hoje.
e o hebraico, é claro, a língua dos judeus. E quanto à forma da cruz? Bem, a enciclopédia heráldica citada por William Barry fala de pelo menos 385 diferentes tipos de cruzes, mas a maioria delas é posterior aos tempos de Cristo e não tem nenhum significado especial a não ser o de emblema familiar. Contudo, mesmo nos tempos de Cristo, havia diferentes tipos de cruzes, como podemos perceber pelos antigos escritos dos romanos. Sêneca é um exemplo desses antigos escritores a fazer menção sobre as formas das cruzes. Ele foi um brilhante advogado de Roma e tutor do sanguinário Nero César. De sua autoria, temos vários livros, como o chamado De Consolatione, que escreveu enquanto estava no exílio por ordem do imperador Cláudio. Neste tratado, Sêneca fala do horror que presenciou ao ver pessoas crucificadas em Roma. Ele diz: Lá eu vi cruzes, não apenas de uma forma, mas de várias, diferentemente planejadas para diferentes pessoas. Alguns penduravam suas vítimas com a cabeça para baixo, enquanto outros pregavam suas partes íntimas. Outros ainda estendiam os braços da vítima sobre o patíbulo. O patíbulo, lembramos, era aquele poste horizontal que cruzava um outro chamado estips, que ficava em pé. Essa citação é valiosa, pois mostra não apenas a pluralidade dos modos usados na crucifixão, mas afirma que dentre esses havia o costume de esticar os braços da pessoa de modo que ela ficasse na posição de um T. Em pelo menos duas citações, Sêneca descreve a crucifixão de um condenado que teve as suas mãos e braços estendidos sobre o madeiro, a saber, o patíbulo, que seria a segunda peça da cruz. Essa descrição é muito importante porque determinados grupos religiosos, como as Testemunhas de Jeová, insistem em dizer que a cruz, como a conhecemos, é uma invenção posterior e que os romanos não a utilizavam no primeiro século depois de Cristo. Logo, Jesus, na verdade, teria sido colocado não numa cruz, mas numa estaca de tortura. Esta é a forma como creem que Jesus foi ali colocado. Ora, como vimos, não é bem isto que Sêneca diz. Pelo contrário, ele já testemunhava conhecer uma forma de crucifixão em que as mãos eram estendidas horizontalmente e não esticadas de maneira vertical, como se estivessem sobre uma estaca. É claro que a palavra grega stauros, que traduzimos por cruz, pode ter um sentido mais abrangente, significando mourão, cerca, poste, etc. Mas é importante também avaliar não apenas o grego, mas a palavra latina crux, já que estamos falando da crucifixão em Roma. Ora, os romanos lembravam que a própria palavra stauros significava etimologicamente colocar em forma de T ou de X. Sabe por quê? Essas são duas letras fenícias conhecidas como Tav ou Tal. Delas veio a palavra grega stauros, que quer dizer colocar em forma de Tav. Por isso, os romanos crucificavam as pessoas com duas peças de madeira e usavam a palavra crux para definir esse instrumento. Da palavra crux vem a palavra cruzar, cruzamento, duas peças, portanto. Aliás, tanto Tácito quanto Plautus, Tito Livio e o já mencionado Sêneca dão a entender que a cruz incluía o patíbulo, isto é, aquele travessão horizontal, também chamado de furca, como também um segundo poste vertical chamado de estips. Esse estips geralmente ficava fixado no local de execuções ou disposto no chão para ali montarem a cruz por inteiro. Dificilmente os romanos fugiam deste modelo de crucifixão de pessoas, a não ser, como já dissemos, em alguns casos específicos em que uma quantidade muito grande de condenados era morta de uma só vez, como foi o caso já citado da destruição de Jerusalém no ano 70. Ali, Joséfo declara que os soldados, por raiva e ódio, se divertiam pregando seus prisioneiros com diferentes posturas. Chegou um momento, continua o relato, em que as cruzes prontas acabaram. Então os soldados romanos começaram a pregar as pessoas nas poucas árvores que havia ao redor da cidade de Jerusalém. 2, 3 pessoas eram pregadas numa única árvore.
Na crucifixão dos 6.000 prisioneiros de guerra por Crassus na Via Ápia entre Roma e Capua, o mais plausível é que eles tenham sido crucificados em postes verticais, o que seria a forma mais rápida e simples. À noite, eles puseram fogos nos corpos para iluminarem a estrada. Mas isto, repetimos, era a exceção. A regra era colocar 2 madeiros cruzados. Aliás, eram 4 as formas mais comuns de cruzes do tempo romano. Primeiro tem a cruz latina, depois a cruz comissa, mais tarde chamada também de cruz de Santo Antônio. Aí veio a cruz grega e a cruz decussata, também conhecida como cruz de Santo André. Grande número de especialistas em Novo Testamento defende que a cruz de Cristo teria sido do tipo latino, porque os evangelistas dão a entender que ela era alta e teria de ter espaço bastante para os romanos fixarem uma tabuleta acima da cabeça de Jesus. Nenhuma outra cruz das apresentadas oferece essas 2 possibilidades ao mesmo tempo. Agora deixe eu contar um achado arqueológico fascinante para você. Ele aconteceu em 1968. Naquele ano, os engenheiros israelenses estavam construindo um conjunto habitacional nesta região chamada Givat HaMivtar. Ela fica no subúrbio de Jerusalém. Ali, acidentalmente, eles encontraram esta urna de pedra e dentro dela estavam os ossos de um jovem chamado Yohanan. Aliás, o seu nome completo era Yohanan ben Hagakol. Sabia-se que este era o seu nome por causa da inscrição aramaica encontrada no exterior da urna. Mas o que mais surpreendeu os pesquisadores foi um objeto preso ao osso do calcanhar. Como você pode ver à direita do vídeo, havia um prego preso ali. Depois de detidos exames laboratoriais, concluiu-se que aquele era o primeiro, e até hoje único, resto ósseo de alguém que fora crucificado e que pôde ser localizado pela pá dos arqueólogos. Mas talvez você esteja se perguntando, mas se os romanos crucificaram milhares e milhares de pessoas, não deveríamos ter achado mais corpos de crucificados? A resposta é não, por uma razão muito simples. Crucificados geralmente não tinham direito a um sepultamento digno. Os seus corpos eram jogados num campo de lixo e, em algumas regiões do Império, sua carne era dada para animais selvagens e aves de rapina. Jesus e esse tal Yohanan parecem ter sido exceções à regra, pois eles tiveram direito a um sepultamento digno. Veja, segundo os especialistas, quais poderiam ter sido as posições do crucificado antes de sua morte? Esta é a posição sugerida pelos doutores Nico Haas e Vasílios Saferis, ambos da Universidade Hebraica de Jerusalém. Esta já seria a reconstrução sugerida pelos doutores Eliezer Seklis e Joseph Zias, também da Universidade Hebraica. Em ambos os casos, o corpo não ficava pendurado pelos braços da vítima, mas apoiado num pequeno banco chamado sedícula, o que possibilita a visão tradicional de que os pregos teriam sido colocados nas mãos de Jesus e não no pulso, como anteriormente foi sugerido. Mas, por outro lado, abriu-se a possibilidade para que a posição de Jesus na cruz seja bem diferente daquela tradicionalmente vista nas pinturas clássicas, em que ele ficava em pé com os pés apoiados num pequeno pedaço de madeira. A cena de Jesus crucificado pode ter sido deveras mais terrível ou mais horripilante do que comumente é retratada pelos quadros dos artistas. Outra evidência da crucifixão foi encontrada em 1856 nas paredes do Pedagogium, uma escola romana que ficava nas encostas do Monte Palatino, em Roma. Ali encontraram este grafite, dificilmente visível a olho nu, mas que continha este desenho. Perceba que trata-se da caricatura de um jovem cristão chamado Alexâmenos, erguendo os braços em adoração a um burro crucificado. Embaixo temos a inscrição grega Alexâmenos adorando a Deus. O grafite, que data do final do segundo século ou início do terceiro, mostra não apenas como os pagãos viam a cruz de Cristo, isto é, que ela seria composta de 2 pedaços de madeira, mas também ilustram a humilhação que os seguidores de Jesus passavam no Império por pregarem e adorarem um Deus que fora crucificado. Aliás, isto ecoa as palavras que Paulo já havia escrito tempos atrás.
Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal, e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. 1 Coríntios 1, 18-25. A cruz de Cristo é a garantia da nossa salvação. Parafraseando um famoso pregador cristão, quando eu olho para mim mesmo, ele disse, eu não vejo como me salvar, mas quando contemplo a cruz de Cristo, não vejo como poderia me perder. Não é difícil imaginar que Jesus poderia ter desistido. Ele poderia ter voltado para o Pai sem sentir nenhuma dor, nenhum sofrimento. Mas ele foi até o fim. Sabe por quê? A resposta é simples. Porque ele pensou em você. Ele morreu de braços abertos, simbolizando o mesmo abraço que ele quer lhe dar quando oferecer as boas-vindas a seus filhos no lar celestial. Pense nisto, pois na cruz de Cristo está a marca da sua salvação. E a gente se encontra aqui semana que vem, mais uma vez no seu programa Evidências. Até lá.